Talvez você já tenha sentido um aperto no peito quando percebeu que estava repetindo frases que jurou nunca dizer, que estava reagindo do mesmo jeito que um dia te machucou. A gente cresce ouvindo que família é destino, que sangue puxa, que a gente não escapa daquilo que viu dentro de casa. E às vezes, mesmo sem querer, a gente se pega no espelho e vê um gesto, um tom de voz, uma raiva que não é nossa, mas que aprendeu a morar na gente desde cedo. Se isso já passou pela sua cabeça, se já doeu em você, então essa história tem tudo a ver com a sua vida, porque fala sobre quebrar correntes que parecem invisíveis, mas pesam toneladas. Antes de a gente mergulhar nessa história, eu queria te pedir uma coisa simples, de coração para coração. Se você sentir que essa conversa te toca, deixa o seu like. Não é só um botão, é um jeito de dizer que você está aqui comigo, que essa dor não é só minha. E se inscreve também. Porque quando você faz isso, você ajuda essa mensagem a encontrar outra pessoa que hoje, nesse exato minuto, pode estar se sentindo sozinha dentro da própria casa, achando que não tem saída. Cada inscrição é uma porta que a gente abre juntos, para alguém respirar. Respira fundo comigo agora, porque o que eu vou te contar não começou bonito, não começou fácil, e durante muito tempo parecia que não ia ter fim. Mas tem um momento em toda a história em que a gente decide se vai continuar sangrando pelos mesmos cortes ou se vai aprender a estancar. E eu preciso que você fique até o final, porque tem uma parte dessa conversa que pode mudar o jeito que você olha para o seu passado e principalmente para o seu futuro. Vamos lá. Eu cresci numa casa onde o amor e o medo dividiam o mesmo quarto, onde a porta batia, e a gente já sabia que o silêncio que vinha depois era pior que o grito. O nome dela é Camila, e quando essa história começa, ela tem 6 anos. Camila tem os cabelos presos numa Maria Chiquinha que a mãe fazia toda manhã, mesmo nos dias em que a mãe estava com o olho roxo. Ela aprendeu cedo a ler o clima da casa pelo barulho da chave na fechadura. Se a chave girasse devagar, era um dia bom. Se girasse com força, ela já corria para o quarto e fingia que o barulho da televisão era mais alto que a discussão na sala. Camila amava desenhar. Ela desenhava casas. Casas com janelas grandes, com sol, com cachorro no quintal. Nunca desenhava pessoas dentro. Quando a professora perguntou por quê, ela só disse que ainda não sabia desenhar sorriso direito. Mas a verdade é que ela não sabia como era um sorriso que não sumisse depois de um copo quebrado no chão da cozinha. O pai de Camila era um homem que sabia ser engraçado na rua. Os vizinhos diziam que ele era trabalhador, que contava piada, que ajudava a trocar o botijão de gás. Dentro de casa, ele era outro. Ele era a tempestade que não tinha previsão. E a mãe de Camila, Dona Lúcia, era uma mulher que aprendeu a se diminuir para caber nos espaços que sobravam entre uma briga e outra. Ela dizia para Camila que homem era assim mesmo, que uma hora passa que era melhor não responder. E Camila cresceu achando que amor era isso, aguentar. Que amor era andar descalça no vidro e chamar de chão. Você já passou por isso? De achar que o que doía era normal porque era todo dia. Aos 15, Camila conheceu o Rafael. Ele era diferente, pelo menos era o que parecia. Ele abria a porta do carro, mandava mensagem de bom dia, dizia que ela era bonita mesmo quando ela estava de moletom e cabelo preso. E pela primeira vez, Camila sentiu que talvez tivesse sorteado um amor sem tempestade. Eles namoraram 3 anos. No começo, era tudo sonho. Ele apresentou ela para a família, falava em futuro, em casa com varanda. Só que aos poucos, as coisas foram mudando de cor. Primeiro foram as críticas pequenas, que aquela roupa estava curta demais, que ela ria alto demais com os amigos. Depois veio o ciúme, depois veio o controle. E um dia, numa discussão boba sobre uma mensagem que ela demorou para responder, ele quebrou o celular dela na parede. Na hora, Camila congelou. Não foi pelo celular. Foi porque o som do aparelho batendo na parede era exatamente igual ao som que ela ouvia aos 6 anos, quando o pai quebrava os pratos. E o pior, ela se ouviu dizendo a mesma frase da mãe. Calma, foi só um momento, ele está estressado. Uma hora passa. E se fosse com você? Você perceberia que estava repetindo uma cena que jurou que nunca ia viver? Ela casou com o Rafael aos 23. Achou que o casamento acalmava homem. Achou que um filho acalmava mais ainda. Engravidou da Isabela com 25. E foi na primeira vez que a Isabela chorou de madrugada. E Rafael gritou para ela calar a boca que Camila sentiu o chão abrir.
Não foi pelo grito. Foi porque ela se viu levantando o dedo para responder, com a mesma raiva no olhar que ela via no pai. Ela parou no meio do gesto, olhou para a filha no berço, olhou para sua mão no ar e sentiu um frio na espinha. Era isso. Era o ciclo. Estava ali, vivo, passando dela para Isabela. Do mesmo jeito que tinha passado da casa dos avós para a casa dos pais e da casa dos pais para ela. Naquela noite ela não dormiu. Ficou sentada no chão do quarto, com a Isabela no colo, pensando em todas as vezes que disse que nunca seria igual à mãe. E ali, no silêncio das 3 da manhã, ela fez uma pergunta que mudou tudo. E se eu for a última? E se esse ciclo terminar em mim? Mas decidir não é o mesmo que conseguir. No dia seguinte, Rafael pediu desculpas. Disse que estava cansado, que era a pressão do trabalho, que amava as duas, e trouxe flores. E Camila, que conhecia aquele roteiro de trás para frente, aceitou. Porque sair é mais difícil do que ficar, quando a gente foi ensinada a vida toda que amor é aguentar. Você já sentiu essa culpa? De achar que se você se esforçar mais, a pessoa muda? Que se você for mais calma, mais paciente, mais qualquer coisa, a casa vira lar? Durante meses ela tentou. Tentou falar baixo, tentou não discordar, tentou prever as explosões, virou especialista em clima. Sabia quando vinha temporal só pelo jeito que ele largava a chave em cima da mesa. Isabela começou a andar e começou a imitar. Um dia, a menina de 1 ano e 8 meses jogou a boneca na parede quando se irritou e disse: "Cala a boca", igualzinho ao pai. Camila caiu no chão, não de tristeza, de pavor, porque ali ela entendeu que não bastava proteger a filha dos gritos. Ela precisava proteger a filha dela mesma, das reações que ela tinha aprendido e nem percebia que repetia. Foi nesse dia que ela procurou ajuda. Não foi fácil. Ela ligou para um posto de saúde com vergonha, com a voz falhando. Marcou uma conversa com uma psicóloga do SUS. Chegou lá achando que iam dizer que ela era louca, que era exagero, que toda família tem briga. Mas a psicóloga só perguntou: "O que você quer para sua filha?" E Camila desabou. "Eu quero que ela saiba o que é uma casa com sol, sem precisar desenhar. A terapia não é mágica. Não tem frase bonita que desfaça 20 anos de aprendizado em uma semana." Nas primeiras sessões, Camila só chorava. Sentia a raiva do pai, sentia a raiva da mãe e, mais ainda, sentia a raiva dela por ter escolhido um homem igual. A psicóloga explicou uma coisa que ficou na cabeça dela. A gente não escolhe com a lógica, a gente escolhe com o familiar. E para quem cresceu no caos, a paz parece estranha, parece errada, parece que a qualquer hora vai acabar. Então a gente, sem querer, procura o que conhece. Dói ouvir isso? Dói, porque parece que a culpa volta pra gente. Mas não é culpa, é explicação. E explicação é o primeiro passo para mudar. Camila começou a fazer um exercício. Toda vez que ia reagir, ela parava e perguntava: de quem é essa reação? É minha ou é do que eu aprendi? No começo ela errava muito. Gritava com a Isabela quando a menina derrubava suco. Depois se trancava no banheiro e chorava porque tinha jurado que nunca faria isso. A psicóloga dizia: não se trata de ser perfeita, se trata de ser consciente. E consciente ela estava ficando. Ela passou a nomear as coisas. Quando Rafael alterava a voz, ela não dizia mais que era estresse. Ela dizia: isso é violência verbal. Quando ele controlava com quem ela saía, ela não chamava mais de ciúme de quem ama. Ela chamava de controle. Dar nome tira o poder que o segredo tem. E Camila estava cansada de segredo. Teve um dia que foi o divisor. Isabela tinha 3 anos. Rafael chegou em casa bêbado, derrubou a mesa de jantar. Isabela se encolheu no canto da sala, do mesmo jeito que Camila fazia aos 6. E Rafael levantou a mão. Ele não bateu. Mas levantou. E Camila levantou junto. Não a mão. Levantou o corpo todo, ficou na frente da filha, olhou no olho dele e disse: acaba aqui. Não foi roteiro de filme. A voz dela tremeu. A perna dela tremeu. Mas ela não saiu da frente. Ele abaixou a mão, chamou ela de louca, bateu a porta e foi embora. E aquela casa, pela primeira vez em 3 gerações, ficou em silêncio sem ter medo do que vinha depois. Camila pegou a Isabela no colo, trancou a porta e ligou para a irmã. Juntou algumas roupas, os documentos, a boneca preferida da filha. E saiu. Saiu sem olhar para trás. Porque tem horas que olhar para trás vira estátua de sal.
E ela não queria mais ser estátua na história de ninguém. Os meses seguintes foram de chão frio. Ela foi morar de aluguel num kitnet com a irmã. Voltou a trabalhar como atendente numa farmácia. Fazia terapia toda semana, sem faltar, mesmo quando o dinheiro estava curto. Teve dia que ela quis voltar, porque a solidão às vezes grita mais alto que o amor próprio, principalmente quando a gente nunca aprendeu a se ter como companhia. Rafael mandou mensagem. Pediu desculpas. Disse que ia mudar, que estava fazendo tratamento, que a Isabela precisava do pai. E Camila quase acreditou. Quase. Até o dia em que a psicóloga perguntou: se a Isabela, com 30 anos, te contasse que está vivendo isso, o que você diria para ela? Camila respondeu na hora: sai agora. E a psicóloga só devolveu: então por que você não merece o mesmo conselho? Aquilo quebrou alguma coisa dentro dela. Uma corrente, talvez. Uma que ela nem sabia que carregava no pescoço. Ela entrou com medida protetiva, foi difícil. Foi expor a história. Foi ouvir gente dizendo que ela estava exagerando, que ia destruir a família da menina. Mas ela entendeu que família não é quem mora junto. Família é quem não te quebra. E ela ia construir uma que não quebrasse. Aos poucos, a casa com sol começou a sair do papel. Não tinha quintal grande, não tinha cachorro ainda, mas tinha janela. E tinha risada que não sumia quando a porta batia. Camila aprendeu a pedir desculpas para Isabela quando perdia a paciência. Aprendeu que mãe também erra, mas que mãe que sara ensina a filha a sarar também. Ela colocou a menina na creche, voltou a estudar à noite, fez um curso técnico de enfermagem. Descobriu que cuidar dos outros curava um pedaço dela. E nas folgas, ela desenhava com a Isabela. Agora as casas tinham gente dentro. Tinham duas mulheres de mãos dadas na frente. E o sol não era só no céu. Estava no sorriso que ela finalmente aprendeu a desenhar. Teve recaída? Teve. Teve dia que ela respondeu com grosseria e se odiou depois. Teve dia que bateu a porta com força e lembrou do pai na mesma hora. A diferença é que agora ela percebia. E quando a gente percebe, a gente pode escolher diferente na próxima vez. O ciclo não se quebra com um grito de liberdade. Se quebra com 1000 escolhas pequenas, todos os dias, quando ninguém está vendo. 5 anos depois, Camila estava no parquinho. Isabela, com 8 anos, brincava de pega-pega. Uma outra mãe sentou do lado dela no banco. Estava com o olho inchado, disfarçando com óculos escuros, mesmo estando nublado. Não falaram nada por 10 minutos. Só olharam as crianças. Até que a mulher soltou. Tá difícil. Camila não deu conselho. Não disse fica bem. Ela só contou a própria história. Disse que já foi a mulher do olho roxo, que já foi a filha que se escondia, que já foi a mãe que quase repetiu tudo. E disse que a terapia salvou a vida dela, que sair foi a coisa mais corajosa e mais apavorante que já fez, e que hoje a filha dela sabia o que era dormir sem medo. A mulher chorou. E Camila só segurou a mão dela. Porque às vezes a gente não precisa de resposta, precisa de espelho. Precisa ver que tem saída, que tem outra mulher que atravessou e está aqui, inteira, para contar. Hoje a Isabela tem 12 anos. Ela sabe o que é limite, sabe o que é respeito, sabe que amor não grita para ser ouvido. Ela discute com a mãe, como toda pré-adolescente, mas elas têm um combinado. Podem sentir raiva, não podem se diminuir. Camila namora. Um homem que chegou devagar, que não apressou nada, que quando ela contou a história toda, não disse que foi sorte dele ter chegado depois. Ele disse que foi coragem dela ter saído antes. E ele espera? Espera ela confiar, espera ela respirar, espera ela desaprender a se encolher. E quando ele segura a chave, ele não bate na porta. Ele gira devagar. E o som que entra na casa é de paz. Camila ainda faz terapia. Não porque está quebrada, porque ela escolheu se manter inteira. E porque quebrar o ciclo não é um evento, é manutenção. É olhar para dentro toda vez que o velho fantasma aparece e dizer: aqui não, não mais, não na minha casa, não na minha filha. A grande virada não foi quando ela saiu de casa. Foi quando ela entendeu que o problema nunca foi falta de amor. Foi excesso de padrão. Foi quando ela percebeu que podia amar o pai e, ainda assim, não querer a vida que ele viveu. Que podia ter compaixão pela mãe e, ainda assim, escolher um caminho diferente. Que podia perdoar sem reatar, lembrar sem repetir, honrar a história sem morar nela. A revelação é essa. A gente não está condenada a ser a soma das violências que sofreu. A gente pode ser a subtração delas. Pode ser quem tira um peso do mundo, quem interrompe a herança, quem diz para a próxima geração: comigo acaba. E quando a gente decide isso,
O universo inteiro parece que conspira, não para facilitar, mas para fortalecer. Porque cada não que ela disse pro que era familiar doeu, mas cada sim que ela disse para ela mesma curou um pedaço. E curada, ela curou a filha. E a filha vai curar o mundo dela. O que Camila aprendeu? Aprendeu que amor não é aguentar, é construir. Que pedir ajuda não é fraqueza, é inteligência emocional. Que filha não é âncora para segurar casamento, é bússola para apontar para onde a gente não deve ir. Aprendeu que terapia não é coisa de rico, é ferramenta de gente que quer viver e não só sobreviver. Aprendeu que a gente repete o que não resolve e que resolver dói, mas liberta. Ela mudou o tom de voz, mudou o jeito de discutir, mudou o jeito de se olhar no espelho. E o mais importante, mudou o futuro. Porque a Isabela nunca vai achar que grito é cuidado, que ciúme é prova, que dor é preço. A Isabela vai saber que ela pode ir embora de qualquer lugar onde a paz dela não caiba. E isso não tem preço. Isso é herança. A única que Camila quis deixar. E se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa olhando nos seus olhos. Ciclo não é sentença. É comportamento aprendido. E comportamento aprendido pode ser desaprendido. Com ajuda, com rede, com verdade, com tempo. Não romantiza a dor. Não chama de destino o que é a escolha de outra pessoa. Você não tem que ser forte sozinha. Você tem que ser sincera com você. Se doeu, doeu. Se te diminuiu, te diminuiu. E você merece uma vida onde não precise se encolher para caber no amor de ninguém. Respira. Você não está atrasada. Você está acordando. E acordar é o primeiro milagre. Me conta aqui nos comentários o que essa história mexeu aí dentro. Se você já se viu repetindo algo que jurou que nunca ia fazer, divide com a gente. Não precisa dar detalhe, só diz eu já. Isso já ajuda outra pessoa a se sentir menos sozinha. Compartilha de onde você está assistindo, de que cidade, de que canto desse mundo. Porque quando a gente se encontra, a gente se fortalece. E se você conhece alguém que precisa ouvir que tem saída, manda esse vídeo para ela. Às vezes a gente não pode tirar a pessoa da casa, mas pode colocar uma ideia nova na cabeça dela. E ideia é semente. E semente com um pouco de água e coragem vira árvore. E árvore quebra vento. E você? Você pode ser o vento que para de passar e vira raiz. Fica comigo. Porque a gente continua junto. Você não está sozinho, você não está sozinha. E a sua história também merece um final com sol.